E aí, pessoal, tudo bem? Vamos começar de novo a nossa mais uma aula, né, da disciplina de Alg 1. Semana passada a gente viu árvores hip, que está nesse novo assunto, né, sobre árvores. A gente começou com árvores genéricas, depois vimos alguma coisa de árvores binárias, depois árvores hip. E aí, dando continuidade a esse assunto de árvores, hoje a gente vai ver as árvores binárias de busca. Então, a gente vai entender aí como que elas funcionam, tá? Qual que é a diferença delas em relação às árvores de busca normal, as árvores binárias normais, né? Então, vamos entender aí como que funciona isso daí, né? Primeira coisa que a gente tem que entender é que árvores binárias de busca são árvores binárias, que envolve então você ter nós com até duas folhas, dois filhos, né? O filho da esquerda e o filho da direita. Então, imagina essa figura aí, né? Essa árvore. A gente tem uma árvore binária, né? Onde qualquer nó aqui vai ter no máximo dois filhos, tá? E isso é o que caracteriza, então, uma árvore de grau 2 ou uma árvore binária, tá? Então a gente tem o filho esquerdo, filho direito e a informação. Aí, uma especialização, tá, de árvores binárias é quando a gente restringe a informação que pode estar armazenada naquele nó de acordo com o seu pai. Então, a gente mantém ainda a forma, né, de árvore binária, só que agora a informação em si de cada nó da subárvore da esquerda vai ser menor do que a informação que está armazenada na raiz. Tá? E a da direita vai ser maior do que a da raiz. Então, pegando esta figura aqui mesmo, né, isso daqui já não seria mais uma árvore binária de busca. Por quê? Porque você tem aqui o A e o filho esquerdo é o B, que alfabeticamente falando é maior do que o A. Então isso aqui já não seria uma árvore binária de busca, tá? Seria apenas uma árvore binária normal. Então a gente tem que considerar então a relação das chaves entre o nó raiz e o seu filho esquerdo e filho direito. Então, as chaves que estão armazenadas do lado esquerdo de um nó vão ser sempre menores do que a informação daquele nó. E o da direita vai ser maior do que a do nó, tá? Então, olha aqui um exemplo, né? Então, eu tenho aqui uma árvore aqui que é binária de busca. Então, pegando, por exemplo, a raiz com o elemento D, todos os nós da subárvore da esquerda vão ser menores do que esse D. E todos os elementos que estão à direita desse D vão ser maiores do que o D. E isso ocorre também recursivamente para as subárvores. Então, se eu pego, por exemplo, o F, então todos os nós da subárvore da esquerda vão ser menores do que F, e todos os elementos à direita de F são maiores do que F. E isso também para o outro lado. Tá certo? E outra coisa também importante é que numa árvore binária de busca você não vai armazenar nós repetidos, com chaves repetidas, tá? Então é sempre elementos distintos entre si. Então ou vai ser menor ou vai ser maior, nunca vai ser igual. Se você quiser inserir um elemento que já existe nesta árvore, aquela árvore não vai mudar, tá? Você já vai ter ali armazenado aquele valor, então você não vai repetir esse valor lá na tua árvore. Aqui não é uma árvore binária de busca, por quê? Porque você tem aqui o B, que está à esquerda do A,
e o B é maior do que A. Então, isso aqui já não caracteriza uma árvore binária de busca, é apenas uma árvore binária. Tá? Então aqui, ó. Então aqui essa daqui é uma árvore binária de busca e esta não é uma árvore binária de busca por conta desta relação que está aqui. Aí, por que que as árvores binárias de busca elas são eficientes? Então imagine uma determinada situação, tá? Imagina que você tem aí um sistema de votação pela internet, onde cada usuário, né, aqui na verdade é usuário, pode votar apenas uma vez e o sistema deve armazenar todos os usuários que já votaram. Então, a cada voto deve-se consultar o sistema para verificar se aquele usuário já votou e o voto é computado apenas se o usuário ainda não votou. Então, se um outro usuário quiser votar mais uma vez, o sistema vai encontrar esse usuário lá no sistema e não vai computar esse voto. E esse processo tem que ser aferido, tá, em tempo real, então tem que ser bem rápido essa verificação se um usuário já votou ou não. Então, se você tem, por exemplo, 1 milhão de usuários, esse sistema ainda tem que ser rápido o suficiente para poder informar se um novo usuário que está querendo votar, se ele está dentre esses 1 milhão de outros usuários já armazenados lá no sistema. Então, tem que ser bem rápido esse processo, né? E aí, como que a gente poderia implementar isso? Como é que a gente faria um sistema que fizesse, né, esse controle de uma maneira bem eficiente para poder gerar o resultado, né, em tempo real, tá? Bom, então, logicamente que a gente pode implementar isso usando as árvores binárias de busca, e eu vou explicar para vocês aqui por que que as árvores binárias de busca são eficientes para este caso, tá? Então, se eu pego, e para explicar isso, na verdade, né, a gente pode responder a essas três questões que estão aí. A primeira delas é, quantos elementos cabem numa árvore de n níveis, como essa, né, binária de busca que eu falei anteriormente. Então, só lembrando, o que que é um nível de uma árvore, né? Então, se você tem uma árvore assim, né, o nível é exatamente cada linha dessa, né? Então aqui você tem o nível 3, nível 2 e aqui nível 1, tá? Então a pergunta é, quantos elementos cabem em uma árvore que tenha n níveis? E pensando, tá, que essa árvore ela está uniformemente distribuída, quer dizer, ela não está desbalanceada para um lado nem para outro. A gente vai ver daqui a pouco que existe um problema em relação ao balanceamento dessas árvores binárias de busca, tá? E isso pode acabar afetando o desempenho, mas por enquanto vamos assumir que esta árvore esteja balanceada. Então você tem elementos. Vamos pensar que o mesmo número de elementos que está deste lado é igual a do outro lado, tá? Então, quantos elementos cabem em uma árvore? Se eu falo para vocês, minha árvore ela tem 10 níveis. Então, quantos elementos podem ser armazenados nesta árvore? Então, se eu tenho lá 10 níveis, eu vou ter 2, 3, né? Aí 4, depois 5, tá? E assim por diante. Então, se eu tenho lá n igual a 10, qual que é o valor de elementos, né? Quantos elementos eu vou ter, tá? Segunda pergunta, como achar um elemento em uma árvore assim a partir da raiz? Então, pensando numa árvore binária de busca, tá? Que onde você tem essa relação aí das chaves, né? Entre nó esquerdo, raiz e direito, como que a gente encontra um elemento nesta árvore?
E quantos nós a gente precisa visitar no máximo para achar um usuário nesta árvore, né? Ou a gente poder responder aquela consulta dizendo que aquele usuário não está na árvore de jeito nenhum, tá? Então, a primeira pergunta, tá? A gente pode responder por meio de uma verificação simples, olhando, né, por exemplo, os primeiros níveis na árvore. A gente tem ali, né, por exemplo, se eu tenho n, um nível igual a 1, você vai ter um nó, né, armazenado aqui na tua árvore. Se você tiver dois níveis, então você vai ter esse nível e esse nível. Então você tem 3 elementos na tua árvore. Se você tiver 3 níveis, você vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nós na tua árvore. E aí, fazendo isso, né, adiante aqui, a gente chega numa formulazinha que é 2 elevado a n menos 1. Então, se o meu nível é 2, então eu vou ter 2 elevado a 2 menos 1. Então 2 vezes 2, 4, menos 1, 3. Tá? Então eu tenho 3 elementos. Se eu tiver, enfim, 3 níveis, você vai ter 8 menos 1, 7 elementos. Tá? E aí, fazendo isso, né, até, por exemplo, nível 10 que eu falei antes, né? Então, para 10 níveis, você vai ter 1023 nós que vão caber nesta árvore. Se eu tiver 30 níveis, eu vou ter cerca de 1 bilhão de elementos, né, nesta árvore, tá? 20 níveis, cerca de 1 milhão, tá? Então reparem que isso daqui pode ser simples, né? Mas repare a eficiência disso. Por quê? Porque isso está relacionado com as outras perguntas que eu fiz aqui atrás, que principalmente essa terceira que está aqui, né? Primeira coisa é como que a gente acha um elemento numa árvore assim a partir da raiz. Então, o que você pode fazer? A partir da raiz, se você quer fazer uma busca, por exemplo, numa árvore como essa, você quer encontrar, verificar se o elemento E está nesta árvore ou não. Então, a partir da raiz, eu vou verificar se a minha chave lá da raiz é igual ao elemento E que eu estou buscando. Se for igual, eu já retorno o resultado, falando, já existe, ele está aí presente, tá? Caso contrário, o que eu faço? Como o meu E, que é o elemento que eu estou buscando, ele é maior do que o D, considerando essa relação, né, de chaves menores estar do lado esquerdo e maiores estarem do lado direito da raiz, como o E é maior do que D, então com certeza esse elemento E vai estar do lado direito do D. Então, a partir do D, como o E é maior do que o D, eu vou para o lado direito. Tá? Então eu não vou considerar esse lado de cá, isso aqui vai ser desconsiderado, eu não vou verificar desse lado, só vou para o lado direito. E faço esse processo para aquela subárvore. Então, como o E é diferente de F, quer dizer, não encontrei ainda esse elemento, eu verifico, o E ele é menor ou ele é maior do que F? Ele é menor. Então eu vou para o lado esquerdo agora dessa vez. Tá? E não considero esta subárvore lado direito. E aí aqui eu encontro o E, né? Então quer dizer, eu encontrei o E, aí eu retorno falando que o elemento já existe na árvore. Então repare aqui, para esse processo simples que a gente fez aí para encontrar o E, a gente fez 3 verificações. Quer dizer, uma para o D, uma para o F e outra aqui para o E. Tá? E esse valor 3 é igual ao quê? É igual ao número de níveis desta árvore. Tá?
Então, no máximo, você vai... o número de verificações, o número de comparações que você vai fazer é igual ao número de níveis lá da tua árvore. Logicamente que considerando que essa árvore está balanceada, tá? Se ela não estiver balanceada, já é outra história. Mas ou você encontra esse elemento nas primeiras verificações, antes de atingir a folha, ou você vai chegar na folha e aí você vai poder afirmar se encontrou ou não aquele nó. Tá? Se eu estivesse fazendo uma busca aí pelo elemento H, então o H é maior do que o D, então vai para a direita. O H é maior do que o F, então eu também vou para a direita agora, né? Vou para esse lado. E o H é maior do que o G, tá? Então ele iria aqui para o lado direito, mas como aqui é folha, ele para, né? Então quer dizer, senão, o H não está nesta árvore. Então, e você retornaria falando que não existe esse elemento. Então, ainda neste caso, você tem 3 verificações, que é a quantidade de níveis desta árvore, tá? Então, voltando aqui na nossa tabela, reparem que a quantidade de níveis que a gente tem é a quantidade de comparações ou de verificações que a gente faria para encontrar um elemento em um conjunto composto por quantidades como essa aqui de elementos na tua árvore. Em outras palavras, se eu tiver 1.743.741.823 nós, né, ou 1 bilhão de elementos, você vai fazer uma busca e vai fazer apenas, no máximo, 30 comparações. Tá? Então isso aí é extremamente eficiente. Tá? E aí isso equivale basicamente a você fazer uma busca com uma complexidade O de log n na base 2. Tá? Então essa seria a complexidade para se realizar uma busca onde esse n aqui seria, por exemplo, 1 bilhão de elementos. Tá? Então aplicando esse valor, logicamente que você vai transformar isso aqui na forma logarítmica, né? Você vai retornar para o valor de n, você atinge uma função logarítmica e aí com isso você consegue encontrar esse valor aqui da quantidade de níveis. Tá? Esse n aqui que eu estou mostrando não é igual a esse. Tá? Esse n aqui é quantidade de elementos. Tá? E esse n aqui é quantidade de níveis, tá? Então por isso que está diferente, né? Na verdade é só você transformar de um para outro, tá legal? Então, a primeira pergunta, quantos elementos cabem numa árvore de uma determinada quantidade de níveis? Então a gente viu que é 2 elevado a n menos 1, tá? Como achar um elemento em uma árvore assim a partir da raiz? Foi o que eu expliquei. Ou você vai para o lado esquerdo, ou você vai para o lado direito, ou você encontrou a chave lá naquela raiz que você está visitando. Tá? E quantos nós temos que visitar no máximo para achar o usuário naquela árvore? Ou ter certeza que ele não está nesta árvore? Então isso daí equivale a quantidade de níveis, que é basicamente a altura da tua árvore, tá? Então a gente não fala em níveis, a gente fala em altura, tá? Então se a sua altura, se a sua árvore ela é balanceada, a altura desta árvore vai ser log de n na base 2, onde n é o número de elementos, tá? E aí esta altura é o que vai nos informar, né, a quantidade de nós que a gente precisa visitar para encontrar aquele elemento ou dizer que aquele elemento não existe na árvore. Beleza? Então, por que utilizar a árvore binária de busca é eficiente? Então, para se buscar um nó numa árvore binária de busca,
Em cada nó, a gente vai comparar o elemento buscado com o elemento presente. Se for menor, a gente vai para a subárvore da esquerda. E se for maior, a gente vai para a subárvore da direita. E aí a gente vai descer verticalmente até as folhas. Isso no pior caso, né? A gente chega até a folha, tá? Sem passar por mais de um nó no mesmo nível. Então, se você está aqui na tua raiz, ou você vai para a esquerda ou você vai para a direita. Você nunca vai visitar mais do que um nó dentro de um mesmo nível, tá? Então, você está no nível 1. No nível 2, você vai acessar também apenas um nó. No nível 3, você vai também acessar, por exemplo, esse nó aqui, tá? No quarto nó também você pode visitar esse nó aqui e assim por diante. Então você sempre vai descendo e visitando um nó por vez, um nó por nível, tá certo? Então, no pior caso, a busca passa por tantos nós quanto for a altura da sua árvore. E essa altura pode ser log de n, a base 2, apenas se a árvore estiver balanceada. Tudo bem, gente? Mais um exemplo, a busca pelo elemento E nesta árvore aí. Então, começando pela raiz, o E é maior do que o D, eu vou para o lado direito. Aí o E é menor do que F, então eu vou para o lado esquerdo. E aí eu encontro o E. Então eu precisei de 3 consultas, tá? Bom, aí a representação, pessoal, de uma árvore binária de busca é idêntica, na verdade, a uma árvore binária que a gente fez anteriormente. Então, você vai ter lá o teu nó com um campo informação e os ponteiros para a esquerda e para a direita. Aqui essa representação é diferente das árvores hippie que eu mostrei na semana passada, porque como a hippie tem aquele formato, né, dos elementos estarem mais à esquerda, os nós folhas, né, estarem mais à esquerda, então você conseguia representar a árvore por meio de um vetor sem, sem desperdiçar espaço de memória. Aqui, como uma árvore binária de busca, não tem mais essa restrição dos elementos estarem mais à esquerda, então você pode ter buracos ali mais para a esquerda da tua árvore, e aí com isso uma representação por meio de vetores não é tão interessante. E aí, por conta disso, a gente volta para aquela representação de encadeada, né, que a gente viu lá há 2 semanas atrás, tá? Então aí para as árvores binárias de busca a gente vai usar, né, ponteiros explícitos ali para subárvore da esquerda e subárvore da direita. Aqui eu já coloquei para vocês, né, a declaração da estrutura nó e da estrutura da árvore, tá? Então isso aqui não tem segredo. Então o nó você tem um campo informação e mais os ponteiros esquerdo e direito. E a árvore binária vai ter um ponteiro lá para a tua raiz. Então a gente vai implementar aqui uma árvore binária de busca e a gente vai realmente utilizar essa declaração aqui que a gente já fez com uma árvore binária normal, tá? Antes de a gente passar para a implementação, eu vou mostrar para vocês alguns conceitos sobre as operações que podem ser realizadas nesta árvore binária de busca. Então, você deve considerar essa ordenação da árvore que existe, né, nesse tipo de árvore. Tá? Então, por exemplo, na inserção, a gente precisa encontrar o local exato nesta árvore para inserir esse elemento. Então, não é mais aquela função inserir que a gente implementou
para a gente informar, eu quero inserir esse elemento como filho esquerdo desse outro elemento, eu quero inserir esse elemento como filho direito desse outro elemento. Não, a gente não tem mais isso. A inserção é simplesmente passa a árvore, passa a chave que a gente quer inserir e a própria função vai procurar o local exato para inserir aquele elemento, tá? Vamos ver um exemplo aí dessa inserção, tá? Então imagina que eu tenho uma árvore vazia inicialmente e eu quero inserir esses elementos que estão aqui nesta ordem, tá? A ordem de inserção, pessoal, nesse caso, ela é importante. Se você alterar a ordem de inserção das chaves, a árvore vai ficar, né, completamente diferente, tá? Então, pensando nesta ordem desses elementos que estão aí, vamos começar a inserção, a construção desta árvore, tá? Estou começando aqui pelo elemento K. Como a árvore está vazia, o K vai ser inserido lá na raiz, tá? Depois eu vou inserir o elemento E. O E, ele é menor do que K, então eu vou inserir do lado esquerdo do K, tá? Então o E, ele já vem direto aqui como filho esquerdo do K. Tá? Então, de novo, né, essa escolha, se eu vou inserir do lado esquerdo ou do lado direito, não sou eu que estou escolhendo, tá? É pelo próprio conceito, né, de árvore binária de busca, onde você tem essa ordem na relação das chaves. Isso exige que você insira o E como filho esquerdo do K. Porque se você inserir isso do lado direito, essa árvore já deixaria de ser binária de busca, tá legal? Então, você tem que seguir essa ordem que está aí. Vamos ver o C, ó. Então, C é menor do que o K, então ele tem que estar do lado esquerdo do K. Só que do lado esquerdo do K você já tem o E. Então, você tem que continuar descendo. O C, ele é menor do que o E. Então, a gente vai inserir como filho esquerdo do E. Fica o C. Tá? Agora, o P. Então, o P ele é maior do que K, então ele tem que estar do lado direito do K. Então, aqui como nulo, a gente vai inserir o P aqui. O G ele é menor do que K, então a gente vai para o lado esquerdo, só que ele é maior do que o E. Então, o G ele vai ser inserido aqui, né? O F ele é menor do que K, então vem para a esquerda. E ele é maior do que o E, então ele vem para a direita. E ele é menor do que o G, então ele vai para o lado esquerdo do G. Tá? Agora o A ele é menor do que K, vai para a esquerda, ele é menor do que o E, vai para a esquerda de novo, e ele é menor do que o C, então ele vai para a esquerda de novo. Tá? Então o A fica aqui. Tá bom, gente? Então, assim, continuando agora, né, eu vou deixar como exercício vocês terminarem aí de inserir esses elementos aí na árvore. Então, acho que aqui já deu para vocês entenderem o funcionamento de inserção. A inserção é sempre como nós folha, tá? Você nunca vai inserir no meio da tua árvore, sempre como nó folha, e sempre verificando, né, aonde você deve inserir. Ou você vai para o lado esquerdo ou você vai para o lado direito da tua árvore até encontrar um espaço, né, um ponteiro nulo para poder fazer a inserção. Tá legal? Bom, e aí a gente tem as outras operações, então a busca, a inserção e a remoção, tá? A busca. Então a gente vai comparar o parâmetro que a função recebe, né, com a informação do nó raiz, tá? Então você tem lá uma árvore já criada,
Você quer fazer uma busca, por exemplo, pelo elemento 3, numa árvore que tem ali, por exemplo, 5, 2, 1, 4, tá? E o 3 estaria aqui, por exemplo. Então, fazer a busca envolve você estar na raiz. Quando você verifica, né, o 3 com esse elemento da raiz, você pode ter 4 casos. O primeiro é a árvore vazia, então a chave não está na árvore, né, que a árvore está vazia. O segundo caso é o elemento da raiz ser igual à chave, então é o caso de você encontrar esse elemento, e aí você retorna dizendo que a chave existe, tá? Ou você tem o caso onde a chave ele é menor ou ele é maior do que o elemento da raiz. Então, nesse caso aqui, a gente cai nesse caso, onde o 3 é menor do que o 5. Então, a chave pode estar na subárvore da esquerda, tá? Bom, e aí os casos que podem ocorrer para a subárvore da esquerda vão ser exatamente esses, tá? São os 4 casos também. Ou a subárvore da esquerda está vazia, tá? Então aí termina também o algoritmo. Ou o elemento que você está buscando já é a raiz da subárvore da esquerda, e aí você também finaliza o algoritmo de busca. Ou você vai ter que descer mais ainda, né? Ou para o lado esquerdo ou para o lado direito, tá? Tudo bem, então aí, gente, vamos agora parar aqui, né, a explicação e vamos implementar essa função aí de busca. Então, vamos lá. O que eu vou fazer aqui, gente? Eu tenho essa implementação aqui, ó, da nossa aula 11, que é o TAD árvore binária, tá legal? Que é o que a gente implementou 2 semanas atrás, que é uma árvore binária genérica, tá? Ela não é de busca, conforme a gente viu. Eu peguei então essa implementação e copiei aqui para cá, ó. Então é exatamente o mesmo código, tá? Só que a gente vai agora fazer uma alteração nessa implementação que a gente fez para que esta árvore agora ela se torne uma árvore binária de busca. Então eu vou até mudar aqui o nome, tá? Vou colocar mais um Bzinho aqui para dizer que ela agora é de busca. Aqui os arquivos também, né? Eu vou mudar para árvore binária de busca. E esse daqui também é ABB, que é a árvore binária de busca, tá? Então abrindo aqui os 3 arquivos, eu tenho exatamente aqui aquela implementação. Então só relembrando, ó, aqui ficaria ABB, né? Aqui também. Então, ó, minha estrutura nó, que é um nó T, a minha estrutura árvore T, que tem um ponteiro para a raiz. Na árvore binária de busca, eu tenho lá ponteiro da esquerda, ponteiro para a direita, o campo informação. E aí a gente implementou, né, as funções criar, está vazia, finalizar, imprimir, altura, busca, aquelas funções, né, busca par, inserir do lado esquerdo, inserir do lado direito e a remover, tá? Então, essas últimas funções que estão aqui, pessoal, a gente vai alterar elas, porque elas não têm mais sentido agora para uma árvore binária de busca, tá? Então, o que a gente vai manter aqui nessa implementação? Ó, a gente vai manter a função criar, igual, a função se está vazia, também é igual, finalizar também é igual,
Imprimir também é igual, a altura também é igual. A busca a gente vai mudar, tá? Então a busca agora ela vai ter ainda esse formato, só que a gente vai implementar de uma maneira diferente essa busca, tá? Então eu vou manter a assinatura dela aí, mas a gente vai ter que alterar a implementação. E aí, pessoal, ó, busca par, inserir esquerdo, inserir direito, isso daqui a gente vai remover. Primeiro porque busca par não precisa mais, tá? A gente vai ver que a gente vai implementar a função de inserção sem precisar, e de remoção também, né, sem precisar desta função busca par. E aí a função de inserir, ela vai ser uma só, tá? E aí a própria função vai determinar, né, se a gente vai inserir o lado esquerdo ou inserir o lado direito. Então essas duas funções aí, né, inserir esquerdo, inserir direito, não tem mais sentido, tá? A gente vai trocar isso daí então por algo assim, ó, int inserir nó t, tá? Aqui a gente vai usar ponteiro de ponteiro, tá? Já vou explicar o porquê disso e o elemento que a gente quer inserir, tá? A função remover é basicamente o que está aqui, só que a gente vai também mudar aqui para nó t, porque ela vai ser recursiva, tá? Aqui também vai ser ponteiro de ponteiro, raiz, tá legal? E o elemento que a gente quer remover. E as funções pré-ordem, ordem e pós-ordem, isso aqui também não muda, tá? Isso aqui a gente pode manter aqui, também é a mesma coisa, tá legal? É a mesma implementação. Então nos resta implementar essas três funções, que é busca, inserir e remover, tá? Então vamos lá, vamos vir aqui na implementação. Então, ó, função criar faz a alocação da árvore, atribui nulo para a raiz e retorna. Está vazia, verifica se o ponteiro raiz é nulo. Se for nulo, retorna 1, quer dizer que a árvore está vazia, caso contrário, retorna 0. Finalizar também, né? Você vai finalizar sempre das folhas até a raiz, então por isso que você chama as recursões aqui para o lado esquerdo, lado direito. Função imprimir também você pode manter assim, porque o formato da árvore ainda é binário, tá? Então não importa o valor armazenado dentro de cada nó, então você sempre vai imprimir da mesma forma. A altura da árvore também é igual, tá? Também é a mesma implementação. Aí agora aqui a função busca, a gente vai reimplementar, eu vou remover isso daqui. Busca pai não existe mais. Inserir esquerdo, inserir direito também não existe mais, tá? Vou remover tudo isso. Beleza? Aí as funções pré, em e pós-ordem, a gente pode manter, tá? Então, a gente teria aqui essas três funções. Aí as três funções aqui que a gente vai implementar. Tá? Então, opa, o que eu fiz aqui? Então, o que eu fiz aqui, gente? O que eu vou fazer, na verdade? Né? A gente vai implementar inicialmente a função busca. Deixa eu retornar aqui. Então, a função busca, a gente tem esses casos que estão aí, né? Ou a árvore está vazia, ou o elemento da raiz é igual à chave, ou
a chave tem que ser buscada do lado esquerdo ou do lado direito. Então, considerando esses 4 casos, são os 4 casos que a gente precisa implementar nessa função de busca, tá? Então, o primeiro caso é se a árvore está vazia. Se aquela raiz, né, se esse ponteiro aqui, ele é nulo, na verdade. Então, verificando, raiz aqui. Então, se raiz é igual a nulo, a gente vai, quer dizer que não encontrou, né? Não encontrou aquela chave. Então, a gente retorna nulo também, tá? Caso contrário, a gente tem um segundo caso. O segundo caso era qual? Era caso a chave que a gente está buscando, né, o x, ser igual ao nó. Então, se raiz de chave é igual a x, a gente vai retornar essa raiz. Quer dizer, encontramos, né, então a gente retorna o ponteiro para esse nó que a gente encontrou x, tá? Caso contrário, a gente vai verificar se o x ele é menor do que a raiz de chave. Se isso acontecer, quer dizer que o x pode estar do lado esquerdo de raiz. Então, a gente vai aplicar a busca de raiz do lado esquerdo, passando o x. Caso contrário, a gente vai retornar busca de raiz do lado direito, passando o x. Tá bom, gente? Então, os 4 casos estão aqui, ó. Caso a árvore esteja vazia ou na subárvore esteja vazia, tá? Retorna nulo. Se encontrou o x, está naquela raiz que a gente está acessando, então retorna o ponteiro para esse nó. Caso contrário, você vai fazer a busca ao lado esquerdo, caso, né, o x seja menor do que raiz e chave, ou você vai fazer a busca ao lado direito, caso x seja maior do que a raiz de chave. Tá bom? Que fiz errado, né? Eu implementei aqui. Vamos voltar aqui, ó. Esqueci de mudar a câmera. Então, esse aqui é que eu acabei de implementar, ó. Então, ó, a busca, o que eu implementei aqui, né? Se raiz é igual a nulo, quer dizer que eu retorno nulo, tá? É o primeiro caso. Se o x é igual a raiz de chave, então eu retorno esta raiz, tá? Caso contrário, eu vou para o lado esquerdo ou eu vou para o lado direito, tá legal? Então, na verdade, aqui essa implementação que eu fiz, né, que vocês não viram, que vocês estavam olhando nos slides, é basicamente uma tradução. É uma tradução disto aqui, né, que a gente acabou de fazer, tá? Então, é isso daí. Tudo bem, gente? Bom, vamos agora para a função inserir, né? Agora não posso esquecer de mudar a câmera. Beleza. Então, agora eu vou verificar aqui então, a gente vai ver então a função inserir. Então, qual que é a estratégia geral da função inserir? A gente vai inserir os elementos sempre como nós folha, tá legal? E a gente vai procurar o lugar certo para fazer essa inserção. Ou a gente vai para o lado esquerdo ou vai para o lado direito, vai fazendo essa verificação até que a gente chegue num ponteiro apontando para nulo, e aí a gente vai fazer a inserção ali naquele lugar.
Então, comparando o parâmetro-chave que a gente quer inserir com a informação no nó raiz, a gente também tem 4 casos. O primeiro é a árvore está vazia, ou a subárvore, né, está vazia. Então a gente insere o elemento exatamente naquele lugar, e aí termina o algoritmo. O segundo caso é o elemento raiz ser igual a chave. Então aí você finaliza também sem fazer nada, porque o elemento já está na árvore. Então, lembrando que uma árvore binária de busca, você não tem elementos repetidos, tá legal? Ou você tem os casos onde você tem que ir para o lado esquerdo ou para o lado direito, tá? Então, se a chave for menor do que o elemento raiz, você vai aplicar uma recursão da função inserção na subárvore da esquerda. Caso for maior do que raiz, você vai fazer a inserção, aplicar a recursão da inserção na subárvore da direita, tá? Bom, vamos lá, vamos implementar a função inserir, então, deste algoritmo, tá? Então, deixa eu voltar aqui no algoritmo. E agora, deixa eu voltar aqui para a minha tela, para vocês verem a implementação, tá? E vamos lá. Aqui, reparem, pessoal, que eu estou usando ponteiro de ponteiro, por quê? Porque a gente vai alterar esse ponteiro dentro da função inserir. E aí a gente tem que fazer isso passando esse ponteiro por referência, tá? Então, por isso que um ponteiro passado por referência para dentro de uma função vira ponteiro de ponteiro, né? O endereço daquele ponteiro é armazenado dentro de um ponteiro de ponteiro, né? Então, por isso que a gente está usando aqui mais um asterisco aqui na raiz, tá? Então, o primeiro caso lá do nosso algoritmo de inserção é caso essa raiz seja nula. Então, vamos verificar, né? Ó, então, se raiz é igual a nulo, tá? O que a gente faz? Deixa eu voltar aqui. Se a árvore ela é vazia, a gente vai inserir o elemento que passa a ser a raiz, tá? E aí termina o algoritmo. Então vamos implementar isso daí. Então, se a raiz ela é igual a nula, a gente vai então fazer a inserção, tá? Então o meu raiz vai receber um nó T, malloc, size of nó T. Agora, atentem para isso daqui, ó. Raiz de esquerdo, ou de info, né? Recebe x. Então, reparem que aqui eu estou usando, pessoal, asterisco raiz, tá? Porque só raiz é um ponteiro de ponteiro, conforme a gente está passando aqui, ó. É um ponteiro de ponteiro. Então, ainda não, você não tem acesso ainda aos campos esquerdo, direito e informação, tá? Então, você tem que usar o asterisco para poder acessar o conteúdo daquele primeiro endereço, para daí sim você poder acessar os campos, tá? Então, por isso que eu uso, entre parênteses, asterisco raiz. Então, quer dizer, resolvo primeiro, né, aquele endereço, né? Eu pego o conteúdo daquele endereço primeiro, aí depois eu acesso o campo informação. E agora aqui o campo esquerdo, nulo, e o campo direito também nulo, tá? E aqui eu já retorno 1, quer dizer que eu fiz a inserção. Repare então que aqui, pessoal, com isso a gente já faz a alteração na árvore, né?
Se você passa, então, a função inserir com esse ponteiro aqui, ó, da árvore, né? E se essa raiz for nula, quer dizer que a árvore ela é vazia, né? Só que você está passando esse raiz como referência para dentro daquela função. Então esse ponteiro já vai ser alterado lá dentro da função inserir, tá? Então aí você já está atualizando, né, aquele ponteiro da raiz para o primeiro elemento aqui que a gente acabou de inserir, tá bom? Segundo caso, vamos voltar aqui. Segundo caso é elemento da raiz ser igual a chave. Então quer dizer que o elemento já está na árvore, a gente vai finalizar o algoritmo sem fazer nada. Quer dizer, você não vai fazer nenhuma alteração nesta árvore, tá? Então, eu faço isso assim, né? Então, caso contrário, se o x é igual o raiz de info, a gente vai retornar zero, tá? Quer dizer, não fiz nenhuma inserção. Aí os outros dois casos é se o x é menor do que raiz de info e o outro é se for maior do que raiz de info, tá? Nesse caso, a gente vai retornar o quê? Chave menor do que raiz. A gente vai aplicar uma recursão da função inserir, só que agora para a subárvore da esquerda. E o outro else é inserção do lado direito, tá? Então, voltando. Aqui, então, a gente retornaria a função inserir, tá? De raiz de esquerdo, passando o x. E aqui, return inserir no lado direito. Só que aqui a gente tem um problema, né, pessoal? Primeiro que isso aqui está errado, porque a raiz é um ponteiro de ponteiro. Então, isso aqui a gente tem que, para acessar esse elemento esquerdo, a gente faz do jeito que a gente fez aqui em cima, né? Ó. Então, entre parênteses, asterisco raiz, tá? Então, ó, aqui ficaria assim e aqui ficaria assim, né? Só que tem outro porém, né? Porque isso daqui é um ponteiro que aponta para um nó T. Beleza? Só que a função inserir, ela recebe como parâmetro um ponteiro de ponteiro para um nó T. Então, aqui, além disso que a gente acabou de fazer, a gente tem que colocar mais o ezinho comercial, quer dizer, pegue o endereço daquele ponteiro que está apontando aqui para o filho da esquerda. Tá legal? E aqui pega para o lado direito. Tudo bem, gente? Então, voltando, ó, então aqui a gente teria que passar a raiz, ó, do lado direito, né? Aplicar a função inserir do lado direito. Só que raiz, ele é um ponteiro de ponteiro, então a gente tem que usar asterisco raiz. E aí a gente tem acesso a esse ponteiro da direita, tá? Só que tudo isso daqui é um ponteiro para nó T. E a função inserir, ela recebe um ponteiro de ponteiro para nó T. Então, a gente tem que colocar mais um e comercial aqui. Tá certo? Muito bem, vamos lá. Agora, com isso, a gente já consegue rodar o nosso programa, né? Vamos ver o que está acontecendo. Ó. Essas funções de inserir aqui, esquerdo e direito, vai sumir. Então, aqui a gente vai fazer agora a função inserir. Reparem que A
é uma árvore T, então a gente vai ter que fazer A de raiz aqui, tá? E inserir, por exemplo, o elemento 5. Só que esse A de raiz, ele é um ponteiro para um nó T, né? Porque A de raiz, olha só, A é uma árvore T, raiz é um ponteiro para nó T, e a função inserir recebe um ponteiro de ponteiro para nó T. Então aqui também a gente tem que passar o e-comercial, né? O e-comercial A de raiz, tá? Pode ser assim ou pode ser algo assim, ó. Tá? Na verdade, não precisa do parênteses porque o e-comercial vai ser aplicado em tudo, tá legal? Porque isso aqui tem precedência sobre isso, tá bom? Então aqui eu estou inserindo o elemento 5, aí eu vou inserir o elemento 3, aí eu vou inserir o elemento 7, aí eu vou inserir o elemento 9, o 8 e o 2, tá? E a gente vai mandar imprimir todo mundo. Então, vamos ver aqui como é que ficaria a nossa árvore, né? Então, a ordem, né, que a gente fez lá era 5, 3, 7, 9, 8 e 2. Então, se o algoritmo de inserção estiver correto, a árvore que tem que ser construída tem que ser assim, né? Ó, 5, 3, 7, 9, 8 e 2. Tem que ser exatamente neste formato a árvore, tá legal? Desenha aí, pessoal, com vocês em um caderno, né, para a gente poder ver aqui na implementação, ver se deu de fato isso daí, tá? Então vamos rodar isso daqui agora, vamos ver. Aqui chave, eu coloquei chave, tá errado, né? Info, aqui é info, né? Info, e aqui é info. Aqui esse warning, pessoal, é da função remover, tá? Que a gente não implementou ainda, então deixa eu dar um return 1, só para evitar de dar esse warning, tá? Pronto. Então, ó, aqui a gente tem os percursos, tá? Primeiro a função imprimir normal, né? Olha, deu 5, filho esquerdo 3, aí filho direito 2, o 2 folha, filho direito do 3 nulo, aí a gente tem o 7 como filho direito do 5, tá? Filho esquerdo do 7 é nulo, filho direito do 7 é 9, e o 9 tem filho esquerdo 8, e depois nulo, tá? Então tá certinho, aí aqui a gente tem os percursos, tá? Que, como aqui tá certo, né? Aqui também vai estar certo, porque a gente já testou essas outras implementações. Esse aqui é o pré-ordem, essa daqui é o em ordem, e essa daqui é o pós-ordem, tá? Reparem, pessoal, que o percurso em ordem para uma árvore binária de busca, os elementos vão estar ordenados, né? Você vai imprimir esses elementos ordenados. Por quê? Porque primeiro você vai imprimir os elementos do lado esquerdo, depois a raiz e depois o lado direito.
Então, por isso que é chamado em ordem, né? Porque você, para uma árvore binária de busca, você vai imprimir os elementos sempre de uma maneira ordenada, tá bom? Bom, pessoal, agora remoção, né? Então vamos ver a remoção. Aqui, pessoal, eu vou explicar para vocês os casos da remoção, só que a implementação eu vou deixar para fazer na live, tá? Até sugiro que vocês participem das lives, porque a gente está implementando coisas lá ao vivo e é bastante útil para quando vocês têm alguma dúvida, né, de uma implementação, vocês podem tirar em tempo real comigo. E quem está assistindo esse vídeo após o oferecimento da disciplina não tem jeito, né? Daí é só assistir as gravações lá das lives que sempre são colocadas no YouTube, mas quem está cursando agora, né, essas aulas enquanto eu estou gravando, está tendo essa possibilidade de participar das lives ao vivo e tirar dúvidas em tempo real comigo durante a implementação dessas funções, né? Então eu vou deixar a implementação dessa função remover para a nossa live, e só que aqui hoje eu vou deixar registrado pelo menos os casos da remoção de uma árvore binária de busca, tá? Então a gente vai determinar esses casos por meio de um exemplo que é esse daqui. Então imagina que eu tenho esta árvore binária de busca e eu quero fazer a remoção nesta ordem, né, dos elementos T, C e K. Bom, então o primeiro caso é remover o T. Para uma árvore então como essa, a remoção do T, o T está aqui, né? Então, o primeiro caso é remoção de um nó que é folha. Então, a gente vai simplesmente, remove o nó e fazer com que aquele ponteiro que está apontando para aquele nó se aponte para nulo. Então, remoção do T envolve então liberar aquele espaço, tá? Então foi liberado aqui, esse espaço, e a gente vai setar esse ponteiro aqui, né, para nulo. Tá legal? Isso é importante, né? A gente setar esse ponteiro para nulo, tá, gente? Porque se a gente só der um free, aquele ponteiro vai apontar para uma área de memória que tem lixo ali, né? Que é inválida, tá? Só que não vai ter valor nulo armazenado ali, então você vai ter problemas depois na hora de você realizar uma busca ou de uma nova inserção, porque as nossas funções elas se baseiam em ponteiros, quando não apontam para nada, eles estão setados para null, tá? Então é sempre importante inicializar novamente, né, aquele ponteiro para nulo, tá? Então esse ponteiro aqui, ó, que é o P de direito, ele tem que ser setado para nulo, tá? Após liberar ele, né, a gente vai dar um free em P de direito e aí depois seta ele para nulo, tá legal? O caso 2, pessoal, envolve remover um nó que tem apenas um filho. Então eu quero, por exemplo, fazer a remoção do nó C. O nó C ele tem apenas um filho, que é o A. O que a gente vai fazer? A gente vai remover aquele nó e a gente vai puxar aquele filho, aquele único filho, para o lugar do pai. Tá bom? Então, a remoção do C envolve o quê? Como o C ele tem apenas um filho, cai nesse segundo caso. Então, a gente vai remover o C e vai fazer com que esse ponteiro aqui agora aponte para o A. Tá legal?
Então, ó, a gente removeu o C, e esse ponteiro aqui, né, que ele estava apontando para o nó que a gente acabou de remover, a gente vai atualizar ele para apontar agora para o A. Beleza? E o resultado fica isso, né? A gente puxa aquele filho para cima, tá? E o terceiro caso é remoção de um nó que tem dois filhos, que é o caso mais difícil aí, né? Mais complicadinho, né? Então, imagina que eu tenho uma árvore dessa, vou remover o K. Então, o K tem dois filhos agora, tem o E e tem o P. E como é que a gente faz, então, a remoção do K? Bom, a gente vai, na verdade, fazer algo parecido que a gente fez com a remoção lá na árvore binária genérica. A gente não vai, de fato, remover aquele nó, tá? A gente vai pegar uma chave da subárvore esquerda ou direita para substituir no lugar do K. E como que a gente vai fazer isso, né? A gente vai escolher uma das subárvores, por exemplo, pode ser essa ou essa. Se a gente escolher a subárvore da esquerda, a gente vai pegar ou vai buscar, né, pela maior chave. E se a gente escolher a subárvore da direita, a gente vai buscar pela menor chave. Tá? Então, imagina que eu pego, por exemplo, do lado esquerdo. Então, do lado esquerdo, eu tenho que pegar a maior chave. Quem que é a maior chave do lado esquerdo? É o G. Então, esse G é o cara que eu vou colocar no lugar do K. Então, o G ocupa aqui o lugar do K. E aí eu vou aplicar a função remover recursiva para esta subárvore aqui. Tá bom? Que é fazer a remoção do G, né, aqui nesta subárvore apenas. Posso fazer o contrário, posso pegar o menor da subárvore da direita. Quem que é o menor da direita? É o M. Então eu vou colocar o M lá no lugar do K e vou fazer a remoção do M aqui nesta subárvore agora. Tá? Então é bem parecido, tá, com a, com a remoção que a gente implementou antes. Só que agora você tem que aplicar ou essa heurística ou esta heurística para poder encontrar o maior do lado esquerdo ou o menor do lado direito, tá? Por que isso, gente? Porque se você vai ter que escolher um elemento do lado esquerdo, por exemplo, para poder subir. Você não pode escolher, por exemplo, o A, porque se você sobe o A, o E ele vai ser maior do que o A. Então você já vai ferir, né, a definição de árvore binária de busca. Então por isso que você vai pegar o maior do lado esquerdo ou o menor do lado direito, tá? Para você poder subir ele sem problema, né, conceitual, tá? Então, ó, nesse caso aqui eu estou usando a maior da subárvore da esquerda, mas eu poderia fazer ou menor do lado direito, tá? Então acha-se a maior chave do lado esquerdo ou menor do lado direito. Aí o P, que é o que você quer remover, vai remover o valor dessa chave, vai receber o valor dessa chave. E aí você vai aplicar a recursão da remoção para essa subárvore da esquerda, caso você tenha escolhido, né, esse caso aqui, ou da direita, caso você tenha escolhido esse aqui. Tudo bem? Então, ó, remoção do K. Eu vou buscar então pelo maior elemento do lado esquerdo, é o G.
tá? Vou subir o G, então o G vai ocupar o lugar do K, tá aqui, né? Aí eu vou aplicar a remoção na subárvore da esquerda do G, tá? Então eu vou remover o G. Aí agora, para a remoção desse G, eu caio agora no caso 2, que é o caso onde eu tenho apenas um filho daquele nó que eu quero remover, né? E aí envolve, então, eu subir aquele filho para cima. Então, a remoção do G, eu removo de fato aquele G, só que agora eu subo o F para cima. Então, agora o F vira filho direito do E. Tá? Então, isso é o que é a finalização aí da remoção do K, é a árvore resultante. E aí, então, pessoal, eu vou deixar, com base, né, nesses 3 casos da remoção, a gente vai implementar junto a subrotina de remoção de um elemento na árvore, na nossa live, tá legal? E é basicamente isso daí, tá? Então a gente se vê então na live para a gente fazer a remoção, né, a implementação aqui desta função, ó, remoção aqui da função remover, tá? Então é isso, pessoal. Agradeço então pela atenção de vocês e a gente se vê aí na nossa live e nas próximas semanas também, tá? Obrigado e até mais. Valeu!